Rapaziada, tá difícil. Mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, dessa vez pro Vasco por 2-1 em São Januário, e o Botafogo cada vez mais se complicando na tabela, se complicando num ano que não pode se complicar, até porque, como todos já sabem, ano que vem é ano de reestruturação e o Botafogo tá doido, maluco para jogar a segunda divisão em 2020, porque não é possível fazer um segundo turno do jeito que o Botafogo está fazendo. Derrota, como eu falei, derrota para o Vasco, 2-1, confronto direto. Se o Botafogo vencesse a partida, ultrapassaria o Vasco, e o Vasco ganhando aí distancia mais ainda do Botafogo, abre 4 pontos de vantagem para o Botafogo, e o Botafogo que antes aí, umas 7 rodadas antes, tinha aí uma larga diferença de 10 pontos para o primeiro da zona de rebaixamento, vê hoje o CSA com 26 pontos e o Botafogo somente com 30. Ou seja, aquele disparo de pontos que o Botafogo tinha há 7 rodadas atrás foi para o Beleléu, e hoje a situação é muito preocupante, porque você não vê o time do Botafogo querendo vencer. Eu vou falar daqui a pouco sobre o que eu achei do jogo, sobre o que eu achei da escalação do Valentim, mas vou externar um pouquinho aqui a situação do Botafogo no Campeonato Brasileiro. A sorte do Botafogo é que a próxima rodada é contra o CSA dentro de casa, então é um jogo que deve ganhar, que aí afasta cada vez mais o CSA do Botafogo. Se o Botafogo ganhar, vai a 7 pontos do CSA, mas o que me preocupa de fato talvez o crescimento aí do Cruzeiro. O Cruzeiro venceu hoje o São Paulo, já tirou um pouco da vantagem que tinha para o Botafogo, e o Botafogo ele precisa acordar para o Campeonato Brasileiro, principalmente para o segundo turno, onde o Botafogo não vem jogando completamente nada, são várias derrotas consecutivas, e precisa ficar alerta, tem que ligar o alerta. Sabemos que hoje seria um jogo difícil, até porque é em São Januário, jogar lá em São Januário é muito difícil. O time do Luxemburgo, depois que o Luxemburgo chegou no Vasco, conseguiu arrumar a casa, os jogadores entenderam, compraram a briga, o torcedor também comprou a briga, e seria muito difícil jogar lá de qualquer forma. O Botafogo poderia ganhar, poderia empatar, poderia perder, como perdeu, mas enfim, tem que ligar o alerta, porque o que não pode ocorrer é o Botafogo jogar a segunda divisão em 2020, porque aí, meu amigo, fudeu de vez. Mas falando um pouco sobre a partida, o Botafogo começou muito estranho, muito sonolento dentro de campo, como de costume. Eu até comentei lá no meu Twitter do canal Glorioso que o Botafogo não joga mal. O Botafogo não joga mal. O Botafogo joga o normal dele. A mediocridade tomou conta há muito tempo. É passe para o lado, passe para o outro. Quando não é assim, é rifadão para frente, buscando o Diego Souza. Diego Souza completamente isolado na frente. Mas o Botafogo iniciou, como eu falei, de forma muito sonolenta, vendo o Vasco vindo para cima. E aí aquela história, meu amigo. Quando a fase não é boa, filho, o time é ruim e o azar tá ali do nosso lado. O Bruno Gomes, se eu não me engano, dá um chute, a bola pega no pontinha da chuteira do João Paulo e vai na gaveta do Diego Cavalieri, fazendo 1-0 pro Vasco com 8 minutos da partida. E depois, numa jogada pela esquerda do Botafogo, um cara que, pelo amor de Deus, tomar gol do Ribamar já é ruim. O gol que o Botafogo tomou hoje, o Ribamar não vai acertar nunca mais. Eu comparo o gol do Ribamar hoje com a jogada que o Berrio fez em 2017 em cima do Vitor Luiz. Ele nunca mais vai fazer aquilo na vida dele, e o Ribamar acertou um chute belo, foi na gaveta, 2-0 Vasco, e a situação ali já ficou completamente difícil, porque com 0-0 já seria difícil tentar ganhar lá do Vasco, e com 2-0 atrás do placar seria muito mais difícil. Mas o Botafogo, até em um certo momento, depois do 2-0, conseguiu botar um pouco a bola no chão, conseguiu fazer algumas jogadas, e Yuri quase fez o primeiro, e logo depois, num chute do Yuri, teve o escanteio, o Marcinho cobrou muito bem, e o Marcelo Benevenuto, que para mim foi o melhor da partida hoje. Ele precisa ser titular no lugar do Carly, ele já está ganhando experiência, ele é um zagueiro veloz, tem bastante impulsão, tem força física, então antes de
Eu ia falar isso no final do jogo, mas para mim hoje o melhor em campo ao lado do Diego Cavalieri, que novamente fechou o gol do Botafogo. O jogo poderia ser de muito mais. Ao lado do Diego Cavalieri, o melhor em campo para mim hoje foi o Marcelo Benevenuto. Então, o Marcelo Benevenuto fez o gol do Botafogo, 2-1, e logo depois quase o Cícero empata para o Botafogo. O Botafogo teve algumas oportunidades ainda no primeiro tempo de empatar o jogo, mas não fez. E o segundo tempo voltou e o Botafogo não voltou. O Botafogo ficou no vestiário tendo os mesmos problemas. Troca técnico, troca jogador, troca esquema tático, mas a forma que o Botafogo joga é sempre a mesma. A lentidão do meio-campo ela toma conta. Hoje o Bochecha não jogou aquilo que ele jogou, tem jogado nos últimos jogos, sendo camisa 10 do Botafogo. Então acho que o Botafogo hoje sentiu falta disso, de um Bochecha mais ligado. E quando o Bochecha não está ligado, outros jogadores, o João Paulo até jogou bem hoje. O Botafogo, como eu falei, cara, nos últimos vídeos, o Botafogo sente muito a falta ali do Alex Santana no meio-campo. É um cara que dá dinamismo, é o cara que dá velocidade no meio-campo. Às vezes é um pouco fominha, às vezes arrisca de longe, mas é o cara que tenta alguma coisa. E o Botafogo tá sentindo muita falta dele. Mas enfim, o segundo tempo é aquilo. Não tem nem o que comentar porque o Botafogo simplesmente não entrou em campo. Um Luiz Fernando completamente apagado, é inadmissível ele continuar como titular. Um Rodrigo Pimpão que eu não vou nem falar, não era nem para ele estar no Botafogo. O Yuri caiu de rendimento no segundo tempo, tanto é que ele pediu para ser substituído porque estava cansado, entrou o Lucas Barros. O Léo Valência, cara, é aquele Léo Valência de sempre, entrou e não produziu muita coisa, tentou fazer alguns chuveirinhos para a área, buscando o Diego Souza, e o Diego Souza na frente, como de costume, completamente isolado, tentando ali fazer o dele. É o único cara que eu vejo ali que pode fazer alguma coisa para mudar o jogo. Teve até um lance que ele sai ali quase de cara pro gol, ele vira, ele tenta fazer o pivô, mas não chega ninguém de trás para dar a chapada e ele fica completamente puto. Na sequência do lance, o Léo Valência ainda tenta jogar por cobertura no Fernando Miguel e não faz o gol. Mas enfim, um resultado atípico não, na verdade, um resultado normal para o Botafogo no segundo turno, mais uma derrota na conta. A primeira derrota aí do Alberto Valentim. Não tem nem como culpar o Alberto Valentim por esse jogo. Ele teve pouco tempo ali para estruturar o time, montar do jeito que ele acha que o Botafogo deve jogar. Vamos ver aí para a partida contra o CSA na próxima segunda-feira no estádio Newton Santos como o Botafogo vai se portar. Lembrando que, como eu falei no início do vídeo, o Botafogo precisa ganhar esse jogo para se distanciar um pouco da zona de rebaixamento. Pelo visto que depois do CSA, o jogo que o Botafogo tem é contra o Grêmio fora de casa, um adversário muito difícil, que apesar de ter perdido hoje contra o Bahia dentro de casa, tem peças de qualidade, então a gente não pode dar bobeira para nenhum adversário. O Botafogo precisa pontuar, cara. Se viesse um empate hoje, eu ficaria feliz, mas o que não pode é o Botafogo deixar de pontuar, visto que temos aí 30 pontos somente, para 45, faltam 15, então o Botafogo tem que botar na cabeça que a soma tem que ser 45 pontos primeiro. Enfim, rapaziada, esse é o vídeo de hoje, esse é o pós-jogo de hoje. Eu infelizmente não fui ao jogo, porque acabaria muito tarde, amanhã cedo eu trabalho. Queria ter ido, muita gente que eu conheço foi, mas é isso. Botafogo 1, Vasco 2, Botafogo 1 em São Januário, mais uma derrota do Botafogo. E vamos ver aí quais serão os próximos jogos do Botafogo e como o Botafogo vai se portar diante contra o CSA. Mas no mais, é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do pós-jogo. Se você concorda com tudo que eu falei, deixa o like. Se não concorda, também pode deixar o like. Deixa aí nos comentários o que você achou do Botafogo da partida de hoje contra o Vasco nesse clássico em São Januário. Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Se inscreve aí no canal. Isso aqui é Botafogo. Tamo junto.